Olá, pessoal. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesses tempos de outono, e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, a primeira de duas edições especiais sobre o Dia Nacional da Biblioteca, que comemora a data no dia 9 de abril, vamos compartilhar informações e experiências sobre a importância da biblioteca como instrumento fundamental, cultural para a comunidade. Hoje iremos falar da data de 9 de abril, que ficou conhecida como Dia da Biblioteca, devido ao Decreto Federal 84.661, de 12 de abril de 1980. A biblioteca é um lugar que merece ser sentido e comemorado. E como profissional de biblioteca pública, faço ações e serviços inovadores. Vimos a necessidade de extrapolar os muros da biblioteca e planejar ações conjuntas voltadas à ODS 4, Educação de Qualidade, e ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, da Agenda 2023 da ONU. Pretendemos incentivar a comunidade a reconhecer a biblioteca como um aparelho cultural, fortalecendo esse espaço educacional, recreativo, tecnológico e informacional, e obter o aumento da frequência nesse espaço. A biblioteca, sobretudo a pública, é uma instituição que, com excelência, torna-se mediadora e colaboradora para que a comunidade tenha acesso à informação e consiga alcançar seus objetivos acadêmicos, técnicos, de lazer ou quaisquer outros. A biblioteca ela não é só um ambiente que empresta livros. A gente tem muito essa ideia ainda fixada, né, que biblioteca empresta livro, devolve livro e é basicamente isso. Mas não, eu considero a biblioteca como um universo, uma coisa muito mais ampla e que vai muito além do empréstimo e da devolução. Para mim, a biblioteca ela é um espaço comunitário, ela é um centro de informação e, mais importante que um centro de informação, ela é um centro de acesso à informação. E quando a gente fala de bibliotecas públicas, ela é um centro de acesso à informação democrático, que todo mundo pode usar e o acesso é igual para todos. Então eu acho que isso é muito importante. A gente precisa pensar na biblioteca como esse centro informacional, como esse centro de acesso, como um ponto de referência, se você precisar de alguma coisa. Entendeu? A gente tem que pensar que as coisas estão ali à nossa disposição e que a gente deveria usar mais, né? A gente deveria usufruir mais disso tudo. E para nos orientar sobre essa temática, para a entrevista dessa edição, nossa convidada é Marcele Queiroz. Marcele é formada em biblioteconomia, com anos de atividade na profissão como bibliotecária e com uma longa e respeitada experiência na área de gestão de bibliotecas. E no período de 2019 a 2022, foi gerente do Sistema de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo e coordenadora-geral da Biblioteca Pública do Estado, vinculada à Secretaria de Estado da Cultura. A biblioteca ela tem uma importante, missão, que é o acesso à informação, seja de qual suporte for. Então o livro, é um dos principais, é o que a gente precisa de estar sempre divulgando, ampliando. E o profissional bibliotecário, ele trabalha o livro, ele consegue trabalhar o livro também com a comunidade, com qualquer público, E nesse sentido a gente desenvolve muitos esforços para oferecer para essa comunidade, sempre a biblioteca, sempre os projetos, os eventos, em torno, da literatura. É seguindo juntos, na companhia de Marcele Queiroz, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia.
Olha, pessoal, o lugar da biblioteca pública na sociedade, seu papel fomentador da leitura e da cultura e a relação direta com a comunidade gera conhecimento e favorece a cidadania. Coloca a biblioteca pública como porta de entrada para o conhecimento e a interação com o desenvolvimento intelectual. Esse ambiente que pode ser um ambiente tão transformador na vida de tantas pessoas. Um dos locais mais democráticos que existem e que deve ser a escuta de uma comunidade. Em uma biblioteca temos a possibilidade de viajar sem sair do lugar, de se capacitar, de ter acesso à tecnologia, saber diferenciar o que realmente é fato ou fake, que é muito importante, e ainda ter acesso à informação, cultura, educação e várias outras temáticas tão importantes para a formação de um cidadão. É na biblioteca que a comunidade deve ser participativa, deve ser empoderada para que participe realmente de todos os anseios daquele ambiente, que realmente possa opinar no que ela deseja. A biblioteca tem que fazer parte dessa comunidade e essa comunidade se sentir especial como um todo e que ela realmente pode transformar a vida. Então, pessoal, na verdade, historicamente no Brasil, nós passamos muito tempo considerando a biblioteca apenas uma casa onde se guardava livros, né? Isso em vários municípios do Brasil. As pessoas que trabalhavam na biblioteca, de certa forma, ficavam lá prestando seu serviço e esperando que as pessoas fossem até a biblioteca para pegar livros para ler. Nesse primeiro momento, o serviço prestado pela biblioteca era apenas emprestar livro. A biblioteca, de alguns anos para cá, eu vou colocar um posicionamento pessoal, tornou-se um corpo em movimento, né? E o corpo em movimento precisa ter uma alma para que esse movimento tenha significado. Então, os serviços prestados na biblioteca, já de alguns anos para cá, estão muito além apenas da questão de emprestar livros. É óbvio, né, pessoal, que o livro, a literatura, é o ponto de referência do funcionamento da biblioteca. Além das bibliotecas serem importantes por fornecer acesso à informação em diversos suportes, como livros, revistas, jornais, e-books e acesso à internet, ela é importante porque ela oferece um espaço para essa comunidade, né? E esse espaço dá para ser desenvolvido diversas atividades, como uma atividade de leitura, de estudo. É um espaço onde pode haver uma interação social, né? E além, né, disso tudo, ela contribui para a preservação da história e da cultura local, né? Seja na preservação e na disseminação de documentos históricos como fotografia, arquivos, documentos oficiais. Ela contribui com a memória da comunidade em que ela está inserida. E olha que coisa linda essa matéria que nós vamos apresentar para vocês. Então vamos juntos para a nossa coluna Apaixonados pela Leitura, Literatura na Veia. Aos 15 anos, o lugar preferido de Marina é uma biblioteca. É aqui que ela viaja, consegue informações e amplia seus conhecimentos. Desde pequena eu sempre fui em biblioteca, sempre adorei, via todos os tipos de livro e eu acho o máximo, me interesso por todos. Mas para chegar a esse ponto, foi preciso o empenho dela e também da mãe. O hábito de Ana Lúcia foi transferido para a filha desde muito cedo. Em casa a gente lê muito, então desde quando ela era bebê, né, parece engraçado falar isso, mas desde que ela era bebê, eu lia para ela e é interessante porque mesmo os bebês, eles gostam, eles reagem à leitura, né? E olha que despertar o interesse da leitura nem sempre é uma tarefa fácil. E a dúvida entre um celular ou um livro pode acontecer. Para essa coordenadora pedagógica, a receita da Ana Lúcia é a que dá certo. Quanto mais cedo incentivar a leitura, melhor é. Existem, que eu gosto de chamar de rituais de leitura, que as famílias, né, os pais podem fazer com as crianças. Então, é muito próximo também do que a escola faz e mais que
ajudam aí, cooperam, facilitam esse trabalho de formação. Então, ler para as crianças diariamente, e se envolver com a leitura, trabalhar, ter um contato afetivo com a leitura. Você encanta o leitor a partir do momento que você se encanta primeiro. O ambiente escolar tem o dever de estimular toda e qualquer informação. Para esses alunos, a biblioteca é uma extensão da sala de aula. Aos 9 anos de idade, Ana Luísa sabe muito bem como é importante ler todos os dias. A biblioteca me empresta o livro para eu ler em casa, então eu sou uma grande leitora, eu leio todos os dias. A leitura é tão presente na vida desses alunos aqui que eu vou fazer um jogo rápido com eles, quer ver? Qual repertório você gosta de ler? Livros de aventura, geralmente, com adolescentes, esperando coisas difíceis, por aí. E você, quantas horas você passa lendo por dia? Eu passo mais ou menos 1 hora e meia lendo por dia. Todos os dias? Uhum. E você, qual o tipo de livro que você está lendo agora? Eu tô lendo esse livro extraordinário, que conta um pouco da história de um menino que ele tem uma aparência diferente dos outros. E ele sofre um pouco na escola com isso, mas é um livro bem legal. Além de todos os benefícios, a leitura estimula a nossa criatividade e também a nossa imaginação. E estar em ambientes como esse faz com que muitas vezes a gente se sinta no lugar do personagem, ou, por que não, dentro da própria história. Eu fico imaginando como eu seria se eu fosse algum personagem do livro. Eu fico pensando, se aquilo fosse real, como é que seria a nossa realidade, o que poderia acabar mudando. Percebe, pessoal, que matéria interessante sobre a aproximação de estudantes, de meninos e meninas com a biblioteca. Quer dizer, coloca esses meninos e meninas em contato com o livro, em contato com a literatura, em contato com o desenvolvimento intelectual. Experiências mostram que isso fortalece o vínculo do estudante, nesse caso aí, com o projeto da escola, né? E daí, com certeza, a gente está produzindo, a sociedade produz futuros cidadãos que têm uma cabeça muito mais saudável, para contribuir que a gente tenha uma sociedade, com certeza, mais civilizada. E um aspecto importante também nessa matéria é a proximidade da família com a biblioteca da escola. A biblioteca vai além do espaço físico com livros armazenados, assim como empréstimo e devolução de livros. Quando ela é organizada, planejada e tem um profissional bibliotecário, ela possibilita que os indivíduos tenham autonomia e a criticidade para buscar, selecionar e usar as informações ao longo da vida. E quando ela é inserida na escola, ela possibilita que a aprendizagem flua além da sala de aula, com as atividades e serviços que o bibliotecário pode estar oferecendo, assim como o trabalho colaborativo com os professores durante o cotidiano escolar. Essa aprendizagem é refletida durante as provas trimestrais da escola, assim como as provas nacionais que avaliam a educação, como o IDEB. Seguindo juntos e alimentando expectativas positivas na direção de uma sociedade que valoriza a biblioteca, que finalizamos a segunda parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. A biblioteca ela tem uma importante missão, que é o acesso à informação, seja de qual suporte for. Então, o livro é um dos principais, é o que a gente precisa de estar sempre divulgando, ampliando. E o profissional bibliotecário, ele trabalha o livro, ele consegue trabalhar o livro também com a comunidade, com qualquer público, Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Marcele Queiroz. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, comemorativa do Dia Nacional da Biblioteca, que tem data marcada agora em 9 de abril, eu tenho muita satisfação em receber no estúdio da Rede Cine Televisão aqui em Linhares a Marcele Coelho. Marcele tem uma trajetória respeitável na hora de gestão no setor de bibliotecas e atualmente trabalha na Biblioteca Pública de Cariacica, que fica na região metropolitana de Vitória. Marcele, de 2019 a 2022, foi a gerente, a diretora-presidente do Sistema de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo e da Biblioteca Pública do Estado. Marcele, mais uma vez o tapete está vermelho estendido para você aqui. Nossa, já esteve aqui com a gente?
né? Sim, sim. E muito feliz em estar novamente. Muito obrigado pelo convite. Ô Marcele, o que levou você a estudar biblioteconomia e trabalhar nessa área que é árdua, né? Que é árdua, Sim. Que é uma profissão que a gente tem que ter um respeito muito grande por essa profissão, mas que ainda é uma área da realidade brasileira que não é tão valorizada. O que levou você a estudar sobre isso, a persistir nessa área, Marcele? Então, a princípio, não foi logo a minha área, né, que eu escolhi, né, de cara. Eu tentei psicologia, depois tentei administração e depois eu fui me apaixonando, né, por essa expectativa, né, da biblioteconomia, e acaba que a gente descobre que a gestão de uma biblioteca passa, né, por essa parte da administração, parte da psicologia do usuário. Então, assim, isso tudo é muito apaixonante, né, a biblioteca, por ser esse espaço, né, multidisciplinar, de muitos saberes, né, e pelas parcerias que você conhece as pessoas, né, então, assim, foi se tornando uma área, assim, de respeito, né, e apaixonante. De toda a sua experiência na gestão de bibliotecas, né, porque você trabalhou, foi na gestão municipal, não foi? Isso. Trabalhei, assim que eu entrei no serviço público, né, trabalhei na gestão, né, de uma biblioteca municipal, né, de Cariacica, né, então estou retornando, né, para essa cidade. Então trabalhei lá por um tempo, né, de 2012, né, a 2019. E aí depois você assumiu o cargo de diretora-presidente ou coordenadora-geral do Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado e também da diretora da Biblioteca Pública do Estado. Qual é a radiografia que você tem do Estado hoje quanto ao funcionamento das bibliotecas? Que você fez um trabalho, eu lembro que a gente conversou, acho que foi 2021, 2022, que vocês estavam fazendo um mapeamento, né, das bibliotecas, que chegou a 71 municípios dos 78 municípios do Espírito Santo. O que você colheu disso? Qual a impressão que ficou? Isso, nós fizemos esse mapeamento que foi até muito oportuno, né, porque até então eu notava que as outras gestões tinham esse foco, até porque não era um período pandêmico, né, muito no espaço biblioteca. Então a biblioteca estadual teve, né, muitos parceiros, né, teve muitos projetos. Então quando eu entrei, e também acabou a pandemia, né, aparecendo, eu pensei, então vamos agora trabalhar em projetos para que a gente veja como está o cenário no Estado, né? Não teve como ser, como você falou, né, 71 municípios, não chegou aos 78, porque a gente passou por aquele período político, então a gente preferiu não dar prosseguimento. A questão da transição, né, do processo eleitoral. Exatamente, mas faltou, assim, 7 cidades, né, para a gente terminar esse mapeamento. E o que a gente tentou ver, objetivar, é saber se o Espírito Santo é uma cidade leitora. Então, dessas viagens, desse mapeamento... O Espírito Santo como um estado leitor. Como um estado leitor, né? Então, assim, a gente notou, assim, muitas equipes maravilhosas, muitas bibliotecas que têm mesmo essa aproximação social, que hoje a biblioteca, é importante dizer que ela tem essa responsabilidade, né, social, esse cunho social. E a gente também notou também poucos profissionais, né? Então, assim, a gente fez um mapeamento, assim, completo, visita, observação, conversamos com a equipe, né? E com as equipes, né, das bibliotecas, e depois trabalhamos com ela durante esse tempo, né, da pandemia, de diversas ações, né? Disso também saiu as políticas públicas, cadastro, recadastro, a gente fez muita capacitação, né? Muitos encontros, diálogos, né? As visitas técnicas, né, foram muito importantes para que a gente visse deles o que se precisava. E muitos também, assim, se combinou numa viagem, assim, muito proveitosa, porque eles puderam se sentir mais fortalecidos e a gente verificar que eles estavam, né, no caminho certo, né? E daí também muitos profissionais, equipes, nos pediram também mais capacitações, né? Então a gente estava caminhando muito assim, foi muito oportuno, né, esse trabalho. Se a gente pudesse quantificar essa questão de 0 a 10, qual a nota que você dá, a partir dessa experiência que vocês tiveram, desse mapeamento, do investimento que os municípios fazem nas bibliotecas? No sentido do poder executivo mesmo. O que a prefeitura tem feito pelas bibliotecas?
no Espírito Santo? Sim, eu, enquanto, né, no momento que eu fui, né, a gestora do sistema de bibliotecas públicas, eu notei exatamente essas fragilidades no que se refere à valorização, às políticas públicas, os investimentos. As bibliotecas precisam de uma rúbrica, né, orçamentária, então é praticamente, né, muito difícil de ter um orçamento em dinheiro voltado para a biblioteca, voltado para a biblioteca, né? O investimento do profissional, eles precisavam de conhecer um pouco mais o profissional, então muitas vezes nas visitas a gente conseguia, né, sanar algumas dúvidas, então de ter oportunidades para esse profissional atuar ali, e eu digo assim que muitas vezes o bibliotecário é até suficiente para, através dele é que a biblioteca é reaberta, é dinamizada, porque isso aconteceu também comigo, né, no município de Cariacica. A biblioteca encontrava-se fechada, né, e hoje ela está aí. Quando, né, você ativa. Assumiu lá, a biblioteca estava fechada? Estava fechada. Então, ela já estava fechada há cerca de 8 anos. É mesmo? 8 anos. Então, assim, precisa de um... Então, o bibliotecário é o profissional gestor, é o bibliotecário, é o profissional que vai saber, né, como... quais são os passos que ele tem que fazer, o planejamento, porque essa é uma parte do planejamento da gestão, né, para abrir o diálogo, a articulação. Então, assim, muitas vezes a gente percebe um pouco de fragilidade em algumas equipes de algumas cidades, que elas querem, mas elas não sabem. Por falta de qualificação mesmo. Qualificação. Eu vou usar uma expressão que é minha, né? E aí, de repente, você vê se eu estou certo. Eu considero a biblioteca um corpo, né, que tem que estar em movimento e que tem uma alma ali. Sim. Que dá um norte para esse corpo. A biblioteca deixou de ser apenas uma sala, uma casa, um prédio, onde você guarda livros e fica esperando as pessoas pegar o livro para utilizar. É essa percepção que vocês têm? Essa percepção. Muitas vezes... E quem é que movimenta essa alma da biblioteca? Isso. Eu acredito que seja os dois lados, né? A gente nota que a biblioteca, o usuário, ele tem aquele espaço para desenvolvê-lo, né? Para ajudar ele a se desenvolver, né? Ele é uma complementação muito importante e, ao mesmo tempo, a biblioteca também ajuda a biblioteca a se desenvolver, a passar por todas essas transformações, né? Da era digital, a era de comunicação, a era social. Então, hoje eu digo assim, com todas essas visitas que a gente fez, que as bibliotecas precisam de ter um cunho social. Elas olharem o que a sua comunidade necessita, né? O que ela pode oferecer para a comunidade, o que a comunidade também pode oferecer. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que tem um talento, né? Então ela pode ir ali aproveitar o espaço da biblioteca, e toda a comunidade também, de escritores, academia. A gente falava muito isso, a gente verificava se tinha uma academia no espaço. Academia de letras. De letras, desculpa. A gente fala academia, as pessoas têm, é verdade. A pensão da malhação, né? Nós temos... Aí no caso é malhação mental, né? Cerebral, No caso, assim, tem cidades que a gente verificou academia de letras, então, assim, nossa, seria um espaço, utilizar a biblioteca como espaço. Muitas vezes o gestor, o administrador municipal não tem essa visão, então a gente estava ali para oferecer, né, esse suporte técnico. Então é importante ele ter essa visão que a biblioteca é um ponto de vivência, um ponto cultural, né? E muitas vezes nós notamos cidades que não tinham, né, investimentos em leitura. Então, o primeiro passo que a gente acha importante, a gente vê se uma cidade quer mesmo ser leitora, é se ela tem uma biblioteca, né? Ela pode ter investimentos em incentivo à leitura, que é muito bom também, né? Mas, assim, pela biblioteca, eu acho que é o princípio de tudo. A biblioteca é o ponto de partida, de referência. É o ponto de partida, é onde estão os livros, é onde você pode aproveitar um acervo, por exemplo, de fotografia e fazer um evento de fotografia, aproveitá-la para um clube do livro, um encontro com o escritor. Então, assim, e ali os livros estão ali. Como um ponto de mediação cultural com a comunidade. É mesmo que você, é a mesma coisa que você falou sobre essa questão de que a biblioteca vai muito além dos livros, né? Então é isso, os livros estão ali, você aproveita os livros, os usuários também aproveitam, né, os livros. Então a gente vê a biblioteca assim como um ponto de cultura, né, como qualquer outro, né, outro espaço cultural. Existe uma discussão que eu já participei dela umas 2 vezes, de buscar uma aproximação da biblioteca com a Secretaria Municipal de Educação. Ou seja, desenvolver ações em conjunto para aproximar a meninada das escolas públicas da biblioteca.
Se você... E também, aí vou colocar uma outra questão, que muita gente, a gente percebe que não lê porque acha que o livro está distante, que o livro é muito caro e tal. Aqui em Linhares, por exemplo, nós temos a Biblioteca Pública de Linhares, que tem em torno de 16 mil livros, só na área de literatura. É um acervo de mais ou menos 25 mil livros. E lá é gratuito o acesso, né? O que falta, então? Se nós temos a Secretaria Municipal de Educação, todo município tem. Você tem a escola pública, que normalmente é a população periférica, que está na escola pública. E você tem a biblioteca. Como juntar essas duas questões? A biblioteca pública, ela é como se o objetivo dela fosse a amplitude. Então, ela não tem um foco, né, em si. Então, assim, ela tem essa infinidade de públicos, né, de pessoas para trabalhar, para interagir, né, e trabalhar e fazer projetos, né, em conjunto. Então, a gente vê muito o público infanto-juvenil, o público escolar, como primordial, né, porque é o que a gente identifica ali, a gente consegue trabalhar na criança esse desejo, né, do incentivo à leitura. Até porque é um direito constitucional, constitucional, né, que o estudante tem acesso à literatura. Tem acesso, exatamente. E esse prazer da leitura vai levá-lo no futuro a ter também prazer em estudar para um concurso, né? Tanto que nas bibliotecas a gente recebe muitos concurseiros, né? As pessoas também que têm uma já familiaridade com a biblioteca. Então é muito importante, tanto para a criança, o jovem, ter essa intimidade, né, com a biblioteca. E aí a gente busca também, assim, trabalhar com a terceira idade, trabalhar com o público especial, né, o público, vários públicos, né? E é importante que toda a comunidade ela tenha a sua necessidade ouvida e tenha os projetos trabalhados para ela. Então, assim, da mesma forma, eu acredito que, na sua pergunta, se a Secretaria de Cultura já trabalha também, né, com esses públicos, ela também pode trazer, né, a biblioteca para esses projetos. Nesse caso específico, é a Secretaria Municipal de Educação. Por exemplo, aproximar as escolas do município da biblioteca. Isso. A gente vê também muitas cidades com Secretaria de Educação e Cultura, porque são muito, né, uma linha tênue, né? Então, assim, é importante, sim, que a Secretaria de Educação esteja, né, ao lado, né, da cultura para trabalhar esses projetos, ou que um aproveite, né, o projeto do outro, né, e aí façam, né, essa fusão, essa parceria sempre. Marcele, de toda a sua experiência, é difícil a gente elencar aqui, né, o relacional que você poderia dizer para nós de ações que a biblioteca pública pode desenvolver para estar mais próxima da comunidade, né, para atrair as pessoas para frequentar mais a biblioteca. Eu queria que você deixasse 3 sugestões para a gente finalizar. Sim. O que você acha que a biblioteca tem que fazer para aproximar? A biblioteca ela precisa de, né, até como eu disse antes, essa questão social, né? Primeiramente, ela faz essa pesquisa da comunidade, ela pode fazer de diversas formas, e aí com essa pesquisa da comunidade, ela vai trabalhar em cima, se a comunidade, por exemplo, ela anseia por um curso de informática, se ela anseia por um evento que ensine a ela como preparar um currículo, e aí sempre consultando a comunidade, ela consegue, né, estar ali, contribuir através dos eventos, né? Eu acredito que outro ponto muito importante são as redes sociais, porque isso se refere muito ao acesso da biblioteca, né? É o acesso daquela informação. Então, ter um aplicativo de mensagens instantâneo, ter uma rede social, né, como essas, né, que mais famosas, né, que a gente vê. O cidadão poder consultar, né? Isso, exatamente. Que acessa as informações da biblioteca através das redes. Acesso às informações. Que está sendo cada vez mais utilizado. Mais utilizado. E tanto ela promover como trazer profissionais para falar sobre os temas que a comunidade precisa. Por exemplo, a comunidade não precisa tanto de se atualizar ou tanto da tecnologia, a biblioteca pode, porque a biblioteca é esse espaço também, né? É um espaço também de aula, de formação, né? de educação, né? De cultura. Então, eu acho assim, que são pontos assim, muito importantes para qualquer espaço, seja pequeno, médio ou grande porte. Mais uma vez, obrigado pela participação no programa Simpara Literatura, num momento importante, né, que a gente comemora o Dia Nacional da Biblioteca no Brasil, e a gente precisa aproximar esse tema das pessoas, né? Obrigado pela presença no programa Simpara Literatura. Muito obrigada.
É com o espírito vibrando nas ondas positivas sobre esse papo de biblioteca que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Uma biblioteca, ela desempenha um papel muito importante na sociedade, principalmente quando ela é pública, pois ela contribui assim, de forma significativa para a inserção do indivíduo no acesso aos bens culturais. Ela incentiva a conscientização cultural e social, quando ela realiza atividades que vão desde o incentivo às práticas leitoras a exposições, oficinas, recitais. Então, em algum momento, há quem diga que a biblioteca física vai acabar. Mas o que acontece hoje é que a biblioteca hoje ela é híbrida. Ela trabalha, ela está se adaptando ao modelo virtual. Então ela oferece serviços virtuais, mas ela mantém os físicos, porque a realidade da internet ainda não é uma realidade de acesso a todos. Ainda não é só a internet, ainda tem os equipamentos também. Então, a biblioteca física, ela ainda vai perdurar por muitos anos. Então, e quando ela existe, ela dá o acesso de forma democrática aos bens culturais, é uma forma também, uma forma democrática de acesso ao livro. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiência de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.